Boa tarde, seja muito bem-vindo a esta edição de quinta-feira, 5 de junho do Jornal Regional. Começamos este jornal por lhe mostrar os principais títulos da imprensa desta manhã. Começamos então pelo Jornal de Notícias, onde no cabeçalho dono do Pingo Doce assinou sem ler contrato de 300 mil euros, diz o JN. Pedro Soares dos Santos, o presidente da Jerónimo Martins, confessa em tribunal que pagou ainda 75 milhões de dólares a um facilitador polaco. Também destaque para o Festival Primavera Sound, que se inicia hoje na cidade do Porto. Caetano Veloso abre o Primavera Sound no Parque da Cidade. É o mítico cantor brasileiro que então vai estrear o palco desta edição 2014. Quanto ao destaque fotográfico, é um caso concreto, é a história de um homem, Raul, que vive com Nazaré, com quem se casou há 26 anos, mas a Segurança Social considera-o pai e mãe e paga-lhe indevidamente um subsídio. A Segurança Social insiste em dar-lhe um subsídio que ele não quer. Quanto à manchete, Fisco apanha 112 sucateiros, o Estado lesado em 3 milhões e meio de euros de impostos, 5 milhões de euros em faturas falsas. Alguns deles estão envolvidos na recepção de material roubado. É então a mega operação das finanças em Aveiro que acaba por apanhar mais de uma centena de sucateiros. Depois, na lateral, começamos com os destaques do desporto. O primeiro vai para Bruno Carvalho, presidente do Sporting, que diz que o futebol é uma trampa na Liga, apoiará aquele que tiver o maior autocolismo. Palavras controversas, então, do presidente dos Leões. Ainda na Federação Portuguesa de Futebol e Real Madrid em guerra por causa do joelho de Ronaldo, da lesão que tem afastado, então, Ronaldo dos jogos de preparação da Seleção Nacional para o Mundial. Na rubrica das regiões, primeira nota para a Maia, pavilhão sem telhas há um ano em escola que custou 18 milhões, mais abaixo Nómadas à força, 10 polícias mudam 3 vezes de esquadra em apenas 5 semanas. Também para pagar dívida, o Ateneu hipoteca a sede ou vende a primeira edição de Os Lusíadas, então o Ateneu portuense para pagar uma dívida, avança aqui o Jornal de Notícias. Na trofa, kickboxing ajuda miúdos a terem melhores notas. Ainda uma nota também para a economia, Estado lucra com reposição de salários nas autarquias e na segurança, um pacto suicida com destaque para Aires Ferreira, que pediu que espalhassem as cinzas no Rio Sabor. Seguimos agora com o Jornal Público desta manhã. A primeira nota vai para cerca de 40 mil professores candidataram-se a lugar nos quadros. Quanto à manchete, a maioria revoga artigo que protegia mais os pagamentos na internet. O artigo revogado, após a intervenção da Associação Portuguesa de Bancos, obrigava instituições a devolver o dinheiro pela utilização fraudulenta de cartões de débito e de crédito nos contratos à distância. Quanto ao destaque fotográfico, é um destaque para a praça de Tiananmen. O mundo lembrou o que a China quis ignorar, é a legenda desta fotografia, onde vemos milhares de velas acesas na atual praça de Tiananmen. Fez então ontem 25 anos que esta praça, onde milhares de estudantes se manifestavam, foi invadida por tanques chineses. O balanço do número de vítimas nunca foi conhecido ao certo, mas foi um autêntico massacre, como diz o Jornal Público desta edição, que a China quis ignorar. Fez ontem, então, 25 anos. Seguindo mais abaixo e em jeito de rodapé, 4 notas nesta capa. A primeira para Obama, que acusa a Rússia de usar táticas sombrias do século XX. O presidente dos Estados Unidos elogia a Ucrânia e diz em Varsóvia, aliás, que a liberdade na Europa não está garantida.
Mais ao lado, o Governo quer saber a posição do Tribunal Constitucional sobre despesas do Estado, empresas à espera de ordens sobre salários, autarquias avançam com pagamento sem cortes. Ainda nesta edição, duelo entre Seguro e Costa pode seguir até setembro. O líder do PS reúne hoje a Comissão Política para apresentar regras e calendário das primárias. Mais uma chamada no rodapé. Portugal e Espanha pedem ajuda à União para crescer. Governos ibéricos reclamam o acesso às redes elétricas europeias e políticas que promovam a recuperação. A última nota desta capa vai para o Festival Primavera Sound. Caetano Veloso abre no Porto o Festival da Música a redescobrir. Seguimos agora com a capa do jornal I. E no I, a primeira nota vai para uma estreia de cinema, um filme que estreia hoje, um filme de John Turturro, que estreia hoje nos cinemas, Quase Gigolo, e que traz aqui também, além de nomes muito conhecidos já do cinema, traz também aqui o mítico realizador Woody Allen. Seguimos agora com a manchete. Metro de Lisboa, a Procuradoria-Geral da República pode investigar a falta de segurança. O Governo leva ao limite a guerra com juízes do Tribunal Constitucional, também nesta edição. Uma nota para a Rábida, um património que nunca será mundial nem cultural para a humanidade. Saiba porquê então nesta edição do Jornal I. Ainda a entrevista a um responsável do Ministério da Saúde do Brasil, Jarbas Barbosa, que diz que o dengue não vai ser desculpa para Portugal não ganhar. No rodapé, primeira nota para freguesias, moveram 176 queixas judiciais contra a Assembleia da República. No BCE baixa hoje juros para os 0,1%, mas não vai ficar por aqui. Avança também o I, o Banco Central Europeu, que hoje então se pronunciará acerca da descida, de uma possível então descida da taxa de juro. Novo processo pede anulação de swap do metro do Porto. Ainda destaque para os professores, 40 mil candidatos para menos de 2 mil vagas. E, por último, Sport TV, multada em 2,7 milhões por adulterar o mercado, diz então, avança aqui o Jornal I desta quinta-feira. E agora os jornais por especialidade. Começamos pela economia com o Jornal de Negócios. Primeiras três notas, uma para a Bolsa, 33 investidores garantiram 80% da emissão do Porto. Ainda fundos da União, saiba tudo o que muda no novo pacote de apoios de 2020, 2014-2020, e Ideias e Negócios, a história da empresa que trabalha para as grandes marcas de carros também nesta edição. Na manchete, Governo aprova hoje as pensões para 2015. O Executivo quer testar constitucional sobre futuros cortes nas pensões, uma norma que deverá estar inscrita já no orçamento para o próximo ano. O Governo quer antever e antecipar também a constitucionalidade desta norma. Na entrevista também aqui vemos que a entrevista ao Tomar e sim, que não há risco de deflação em nenhum país da zona euro. Os bancos podem passar a pagar pelos depósitos do Banco Central Europeu. É de facto aqui alguns assuntos são avançados no dia em que há reunião e exposição daquilo que serão as novas políticas do Banco Central Europeu. É a reunião mensal onde Mário Draghi poderá então dar conta desta baixa de juro e também deste risco de deflação que chama aqui a atenção ao Tomar e sim, dizendo que nenhum país da zona euro está então em risco de deflação. Mais abaixo, rescisões amigáveis nas câmaras até julho. O Governo prometeu às câmaras aprovar a portaria que regula o programa de rescisões amigáveis. Em troca, exige a aprovação do fundo de resgate. Nas laterais, o primeiro destaque vai para a banca. Holding da família Espírito Santo autorizada a reforçar capital em mais de 370 milhões. A operação deverá captar novos acionistas para a S-Control. Na Cimeira Ibérica Constitucional e renúncia de Juan Carlos dominam o encontro em Chaves. E, por último, na Bolsa, Solgalp Energia bate os CTT nos primeiros 6 meses após
então a oferta pública. Fundos estrangeiros reforçam a aposta na empresa de Correios. São estes então os destaques desta edição de quinta-feira do Jornal de Negócios. Por último, conhecemos o jogo, que traz aqui o primeiro destaque para os Leões. Futebol está cheio de trampa, são palavras do presidente do Sporting, Bruno Carvalho. Mais abaixo, um destaque para o Porto, Jackson. Eles aí vêm, o presidente do Valência admite o interesse em Jackson. A intenção do goleador é ficar no Dragão, garante então o empresário. Pinto Costa diz que não somos obrigados a vender jogadores, dando conta também do estado das finanças dos Dragões. Por último, a entrevista a Ricardo, reforço para a baliza, estou no auge das minhas capacidades, diz então aqui o jogador. Na seleção há tempo para recuperar Ronaldo, é pelo menos esta a ideia dos especialistas consultados pelo jornal. E está feita a nossa revista pelos principais títulos da imprensa desta manhã. Seguimos com o Jornal Regional. Depois do pedido de clarificação do chumbo a 3 normas do Orçamento do Estado deste ano, a coligação continua a atacar o Tribunal Constitucional e, sobretudo, os juízes que o compõem. Ontem à noite foi a vez de Pedro Passos Coelho dizer que as prerrogativas desvirtuadas do Constitucional não se resolvem acabando com este tribunal, mas escolhendo melhores juízes. Para o líder do PSD, os juízes eleitos para o Constitucional deveriam estar sujeitos a um escrutínio muito maior do que o feito até hoje, dando o exemplo dos tribunais norte-americanos. Passos falava no encerramento da primeira conferência do ciclo comemorativo dos 40 anos da fundação do PSD. Aliás, as críticas à decisão multiplicam-se e o Parlamento vai enviar o pedido para que o Tribunal explique a sua decisão. Os juízes do Constitucional podem optar por não fazê-lo. Em concreto, a coligação quer saber de que forma serão pagos os subsídios de férias e de Natal, cujo direito se constitui no início do ano, antes do Tribunal decidir que o corte dos salários era inconstitucional. Há também a questão da diferença de tratamento entre os funcionários que receberam o subsídio de férias com corte e os que ainda vão receber sem corte. A oposição acusa o Governo de fazer do Parlamento uma caixa de correio. A tensão continua, sem vista para já do plano B que o Executivo terá de apresentar. Por agora, certo é que o Governo está de guerra aberta com os decisores do Tribunal Constitucional. São cada vez mais os casais que recorrem a técnicas de procriação medicamente assistida. Só em 2010 nasceram mais de 2.000 crianças através destas técnicas. A lista de espera em hospitais públicos é extensa e muitas famílias optam por recorrer ao sistema de saúde privado. A natalidade em Portugal tem atingido níveis históricos. Em 2013 nasceram pouco mais de 82.000 crianças, o número mais baixo de sempre. Por opção própria, são muitas as mulheres que decidem não ter filhos ou adiar esta decisão. A instabilidade financeira e profissional são os principais motivos que levam à tomada desta decisão. É certo que há quem delibere a hora de engravidar, mas também existe quem queira muito conceber um filho e não consiga. Em terras lusas, cerca de 120.000 casais têm problemas de fertilidade. Tentam engravidar, sem sucesso, mas na maior parte dos casos existe solução. O recurso a técnicas de procriação medicamente assistida é a solução para muitas famílias lutarem contra a infertilidade. Só em 2010 nasceram 2.000 crianças graças a estas técnicas. Culpar as mulheres pela impossibilidade de fecundar um filho é altamente errado, sendo que 30% dos casos de infertilidade está na mulher, mas no homem existe a mesma proporção de problemas de fertilidade. Os restantes 40% referem-se a problemas em ambos os elementos do casal e a casos em que não se consegue identificar um problema exato. Os problemas de fertilidade, por norma, conseguem ser diagnosticados. Nas mulheres, as principais causas são disfunções ou perturbações na ovulação e problemas de saúde como endometriose ou obstrução das trompas de falópio, que impedem ou dificultam a fecundação. Já nos homens, as varizes no escroto, os problemas na quantidade e qualidade dos espermatozoides e a obstrução do trato genital são as principais razões que levam o sexo masculino a ter problemas de fertilidade.
Existem muitos problemas específicos de cada sexo, mas também existem vários problemas que afetam a ambos os géneros. A poluição ambiental, as radiações, o stress, a obesidade ou o baixo peso e alguns medicamentos podem também dificultar a gravidez. A idade ideal para engravidar continua a ser até aos 30 anos e o facto dos casais adiarem para cada vez mais tarde a decisão de ter um filho tem contribuído para o uso cada vez mais comum das técnicas de procriação medicamente assistida. Atualmente, já são vários os tratamentos disponíveis para ajudar casais com problemas de fertilidade. A fertilização in vitro, inicialmente chamada técnica de bebê proveta, e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides são as técnicas mais utilizadas pelos portugueses. O sucesso destas intervenções também depende de vários fatores e a idade continua a ser um obstáculo. A probabilidade de engravidar diminui com o passar dos anos. O primeiro bebê proveta nasceu em Portugal há 28 anos e é o futebolista Carlos Chaleiro, concebido através da fertilização in vitro. Nos dias de hoje, há cada vez mais oferta nesta área, quer em sistemas de saúde privados, quer públicos. Nos hospitais públicos já existe muita oferta, é certo, mas as listas de espera são grandes e há quem espere muito mais de um ano pelos tratamentos e pelas consultas. Esta espera leva muitas famílias a recorrer a centros privados, mas esta não é uma opção para qualquer pessoa. Na região norte, o preço de uma fertilização in vitro ronda os 3.500 euros e uma injeção intracitoplasmática de espermatozoides os 4.300 euros. São intervenções muito caras para as quais muitos casais não têm poder económico para usufruir delas atempadamente. Se estiver a tentar engravidar e não consegue, procure o seu médico e perceba se existe algum problema inerente a essa dificuldade. Não é o fim, pois já sabe que existem várias soluções ao seu dispor. Seguimos agora com o comentário de desporto neste Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Seja muito bem-vindo, Cancela. Vamos falar hoje do Mundial do Brasil, que se aproxima a passos largos, também da nossa seleção, mas vamos começar por falar num momento mais descontraído que aconteceu há poucos dias e que está a percorrer, de facto, todas as redes sociais, a selfie que os jogadores da seleção conseguiram tirar com o Presidente da República, arrancando-lhe um sorriso largo, uma coisa que nem sempre se vê. Pois, as selfies agora estão na moda, um bocadinho por via da internacionalização dos Oscars, que eu acho que a noite dos Oscars com Ellen DeGeneres acabou por motivar as pessoas para uma senda que se tem verificado e é transversal em termos sociais. E foi mais um momento de descontração. Aliás, estavam numa pausa a seguir ao almoço que foi concedido pela Presidência da República. Eu penso que acabou por ser um momento de grande descontração e provavelmente eu até diria que apanharam o Presidente da República num momento mais descontraído e o facto de ele lá estar transformou de facto a selfie numa grande descontração, num grande momento de descontração e de alegria. Aliás, as expressões de alguns dos atletas até têm um bocadinho a ver com essa surpresa e com a forma como estavam ali a descontrair-se, e portanto eu julgo que foi um momento interessante, pelo menos para além do momento protocolar e pela forma como tiveram que cumprir aquele momento, deram ali de facto um certo ar de descontração a uma cerimónia daquela dimensão e que foi giro de ver. E de facto houve uma profusão muito grande nas redes sociais, até com várias variações já desta situação. Acerca da barba até de Raul Meireles, e portanto tem sido uma grande diversão nas redes sociais com esta selfie. Seguimos agora. Portugal jogou com a Grécia, depois teve tempo para agora já estar a cumprir um estágio nos Estados Unidos, a preparar um jogo que se vai discutir amanhã frente à Irlanda. É o penúltimo jogo de preparação da nossa seleção. Como é que tem acompanhado este estágio? Não está tudo a correr na normalidade? Eu julgo que a grande preocupação do selecionador neste momento, julgo que será a recuperação dos próprios atletas. Nós estamos a falar de jogadores que fizeram épocas sobrecarregadíssimas, mesmo aqueles que jogam no Campeonato Português, mesmo esses julgo que tiveram épocas sobrecarregadíssimas, e também se adivinhava, que eu dei conta disso aqui, que alguns dos atletas estavam com mazelas
que tinham sofrido lesões relativamente recentes ou até tinham sido muito pouco utilizados nos seus clubes. E, portanto, tudo isso foi uma conjugação. Eu quero dizer que, por exemplo, quanto à Grécia, não está em causa o resultado, porque estes jogos de preparação, se nós virmos, mesmo para o Mundial ou para o Europeu, Portugal faz sempre jogos muito, muito longe daquilo que é o seu próprio nível. Mas servem para experienciar outros... Exatamente. Aliás, foi o que fez o Paulo Bento entre o 4-4-2 e o 4-3-3 e, portanto, admito que, efetivamente, também dê para experimentar inclusivamente jogadores menos utilizados, que foi o que aconteceu contra a Grécia. Mesmo assim, Portugal teve francamente bem relativamente à Grécia. Foi uma equipa que quase não existiu em campo, a Grécia, e, portanto, praticamente, tirando os últimos 5 ou 10 minutos em que criou 2 situações mais perigosas para a baliza de Portugal, não houve, de facto, nenhum caudal atacante, portanto, Portugal teve o domínio do jogo. E também falhou muitas oportunidades. Falharam algumas oportunidades, mas é importante que se diga que não jogou nem Ronaldo, nem Pepe, nem Moutinho. Quer dizer, nós estamos a falar de peças absolutamente fundamentais para a manobra defensiva e ofensiva de Portugal, sobretudo o João Moutinho, que costuma ser ali quase o grande distribuidor do jogo e, sobretudo, à volta do qual gira quase todo o jogo de Portugal. Também não jogou, Portugal não jogou com certeza durante todo o tempo dentro do seu sistema de jogo, portanto, Nani foi uma agradável surpresa, porque acaba por ter um bocadinho, ou deu um bocadinho o ar da sua graça, foi dos jogadores com melhor rendimento. Está do lado dele? Eu penso que poderá estar um bocadinho... Pelas últimas polémicas da convocatória, por exemplo. Exatamente. Pode estar um bocadinho, sobretudo não pelo facto dele de ser polémico convocar o Nani para a seleção, mas pelo facto de saber como é que ele estará do ponto de vista do seu próprio nível, em função de não ter sido muito utilizado no clube durante a época. E, portanto, há um grande desafio para ele mostrar todo o seu potencial, todo o seu valor, que eventualmente até poderia ter sido mais interessante a chamada de Quaresma, juntamente com ele, porque poderia haver ali um despique maior relativamente à ala direita de Portugal. Mas admito que, efetivamente, ele também queira mostrar que o facto de ter sido pouco utilizado no clube não significa que ele estivesse numa baixa de rendimento. Portanto, eu julgo que ele tem ali que provar que, efetivamente, vai fazer as coisas à sua maneira. No resto, o estágio acho que tem corrido relativamente bem. Portugal agora vai ficar sediado, ou está sediado em New York, e, portanto, adivinha-se que o dia 10 de junho, que eu já vi alguns comentários, que tem uma grande parada com 500 mil pessoas. Aliás, é um local de muitos portugueses, exatamente, mesmo muitos apoiantes. Mas esta parada com 500 mil pessoas para assinalar o dia de Portugal, que é o dia 10 de junho, com esta envolvência da seleção, já vi alguns comentários que está toda a gente entusiasmada, muito eufórica à volta da seleção. Isso é muito bom, porque eu julgo que, no fundo, os jogadores estão habituados a estes ambientes e esta envolvência dos portugueses no estrangeiro, às vezes ainda é vista com maior entusiasmo. Dá uma motivação mais crescida, exatamente, não é? Isto é, no fundo, acho que é muito importante para eles. Portanto, este desafio com a Irlanda e depois com o México, que será o último, serão dois encontros que serão parecidos com esta situação do confronto com a Grécia. E, portanto, o que se espera é que Portugal rode os jogadores, que eles adquiram a sua melhor forma, que consigam aqueles que foram muito desgastados descansar o suficiente, e aqui no meio de toda esta polémica acaba por se estar em suspense sobre aquilo que pode ser o nível de rendimento de Cristiano Ronaldo. Exatamente, que tem treinado de forma condicionada. E que Paulo Bento já disse que obviamente há uma seleção com ele e outra seleção sem ele. Basta lembrar-nos do jogo da Suécia, em que Portugal ganhou, que houve um acto de Cristiano Ronaldo que foi fundamental e foi decisivo para Portugal estar presente no Mundial, e, portanto, julgo que a grande polémica ou o grande suspense que está criado é à volta da utilização e, sobretudo, do nível a que estará Cristiano Ronaldo. Fala-se não já numa lesão, fala-se em 2 lesões. O que é certo é que esta seleção precisa mesmo do seu maior goleador, 49 golos até agora, que podem ser dilatados depois no Mundial. Pois, eu acho que ninguém pode dispensar o melhor do mundo, quer dizer, isto não faria sentido. Eu compreendo, por exemplo, as preocupações do presidente do Real Madrid, compreendo os receios que são fundados dos adeptos do Real Madrid, mas não faria sentido nenhum que, eventualmente, só porque é um ativo do Real Madrid, que ele agora não pudesse ser utilizado ao nível da seleção. Eu penso que ambas as partes estarão de acordo relativamente à sua própria utilização. O que aconteceu nestes últimos dias com Falcão acontecerá com Ronaldo. Se estiver em causa
a saúde, se estiver em risco, no fundo, a saúde do jogador ou o futuro do jogador, que é um ativo de um clube, naturalmente que aqueles que são peritos no foro médico e, sobretudo, às vezes ao nível da fisioterapia, saberão melhor do que nós avaliar as condições. Começou-se por falar de cansaço físico e ele não fez praticamente a parte final do campeonato espanhol. Exatamente. Para poder estar... Aliás, joga o final da Liga dos Campeões condicionado e o próprio treinador a admitir que ele só jogou o presidente do clube, porque era no país dele e, portanto, ele morria se não jogasse aquele jogo. E agora, o que é importante saber é se toda esta situação da parte final do campeonato espanhol terá recuperação ou será suficiente este tempo, este ato de tempo, de preparação, de descanso, se será só um problema de fadiga, porque agora já se fala numa lesão num joelho, portanto, que eventualmente poderá trazer outras complicações, portanto, eu não vou especular sobre essa matéria, mas admito que quem estará melhor colocado que qualquer um de nós para saber sobre esta matéria será a equipa médica da seleção, que de certeza que recolherá, como tem também acontecido, opinião do departamento médico do clube, e eu julgo que estarão em sintonia relativamente à utilização de Cristiano Ronaldo no Mundial. Sendo certo que para Portugal será muito importante, será fundamental contar com ele, porque é importante. Ouvi alguns comentários muito interessantes a este respeito, ainda que ele não esteja no seu melhor, num jogo ou noutro, será sempre muito uma condicionante para a equipa adversária. Ele próprio libertará muitos jogadores da seleção. Que acabou por acontecer no jogo, por exemplo, da Liga dos Campeões. Exatamente, mas ele próprio acabará por libertar outros jogadores a espaços para que possam eles provavelmente até resolver os jogos. Portanto, e Portugal tem muitas vezes ao nível da meia distância, antes tinha Manique, mas agora tem Raul Meireles ou João Moutinho, que muitas vezes, no fundo, com o estilo de jogo que tem Cristiano Ronaldo, poderão estar libertos, jogar de outra maneira, até renderem mais, basta que ele esteja em campo. E, portanto, aqui é importante conciliar todas estas variantes do foro médico para saber se vamos ou não ter Ronaldo no Mundial. Esperemos então que isso se concretize. Continuando a falar deste Mundial, a seleção brasileira também já está a cumprir os seus jogos de preparação, nomeadamente esta semana jogou com o Panamá, teve uma deslocação e no hotel onde ficou hospedado houve logo uma manifestação de alguma parte da população anti-mundial, ou seja, reclamar outros direitos para o país e também a denunciar o dinheiro que acaba por se gastar neste tipo de organização. Acha que de alguma forma, quer dizer, este Mundial, pelo menos em vésperas, sempre marcado por estas manifestações, quando o Mundial realmente começar, acha que estas manifestações vão ser um foco importante? Eu vejo este Mundial do Brasil como vai ser uma análise interessante do ponto de vista sociológico. Quase sempre quando existem eventos desta dimensão, e eu não quero aqui fazer comparações, mas o Brasil é muito grande, Portugal caberá e é muito menor que qualquer um dos Estados brasileiros, e portanto é uma grande federação de Estados. Estamos a falar de uma organização onde se gastou milhões, que de facto cujo retorno é capaz de ser muito interessante. Nós vimos só uma final de Liga de Campeões para Portugal, o retorno que trouxe à cidade, a movimentação, o turismo, o comércio, tudo o que envolveu, e portanto admito que haja um retorno muito grande, mas também é importante fazer o contraponto. Portugal teve um europeu em 2004, onde nós fizemos um bocadinho aquilo, provavelmente à imagem do que o Brasil fez agora para o Mundial. E as críticas que existem do ponto de vista do que vemos no Brasil são críticas justas, porque nós estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, que é gasto de uma forma quase salomónica em infraestruturas cujo retorno poderá não passar daquele evento. Eu lembro-me que ainda temos presente o estado de Leiria, o estado do Algarve, mesmo o de Aveiro, são estádios que neste momento são elefantes brancos.
só dão, do ponto de vista da manutenção, só dão prejuízo ao país e podem ameaçar de facto serem elefantes brancos. Por exemplo, a União de Leiria deixou de jogar no próprio Estado, incompatibilizada com a autarquia. O Algarve não tem uma equipa com dimensão para encher um estádio daquela dimensão. Também no Brasil. Fala-se muito que não existem equipas com dimensão para poder ocupar aquelas estruturas. Evidentemente, eu imagino que no Brasil, sobretudo em alguns estádios, como aquele que Portugal vai jogar, naturalmente o que pode acontecer é que estas infraestruturas sejam de facto faraónicas, porque vão mostrar um Brasil de grande desenvolvimento. O Brasil quer dar uma imagem ao mundo de ser uma nação extremamente desenvolvida, estar até na vanguarda dos estádios de futebol, e esqueceu-se um pouco daquilo que aconteceu ao Brasil há muito poucos anos atrás. E que nós vimos a crescer, portanto, e eu julgo que este fenómeno social tem a ver com o aparecimento de uma coisa que não existia no Brasil, que é a classe média, porque havia ou muito ricos ou muito pobres e, portanto, agora muito grande e agora começa a ser construído. O rendimento acaba por construir uma classe média que ainda provavelmente não será completamente idêntica àquilo que são os padrões, por exemplo, europeus, que nós estamos habituados, mas com aquele rendimento sabe reivindicar, está mais informada, quer reclamar. E, de facto, as críticas que nós vemos são justas, que é as pessoas dizerem porque é que se gasta tantos milhões em estádios quando nós não temos médicos, quando nós não temos escolas, e, portanto, o índice de alfabetização no Brasil, falta de infraestruturas médicas, nomeadamente hospitais, quer dizer, são críticas justas. Aqui tem que haver um meio termo e, portanto, o próprio Estado tem que saber intervir no sentido de ser pedagógico. Eu lembro que estas manifestações no Brasil, bem há 2 anos a esta parte, do ponto de vista de reivindicações sociais, foram tumultos graves. Exatamente. E que admito que seja um grande desafio para este Campeonato do Mundo. Dilma Rousseff ontem explicou que vai haver um reforço de policiamento, inclusivamente com os militares, vai ter um grau de policiamento grande, mas ninguém pode evitar mas naturalmente que a espontaneidade das pessoas possa resultar em protestos desta natureza, porque gostam muito. Estamos a falar de um país que é quase apaixonado pelo futebol, vivem o futebol, sofrem com o futebol, são loucos pelo futebol, mas eu admito que efetivamente as necessidades mais básicas do seu dia-a-dia possam sobrepor-se e racionalizar um pouco esta questão do Mundial. Portanto, é com grande expectativa que se vai ver, mesmo em termos sociais, o desenvolvimento ou em que é que vai desembocar este Campeonato do Mundo. Aliás, também acaba por ter uma prova de fogo para o Brasil, que acolherá também os Jogos Olímpicos. Exatamente, estávamos a focar a questão do Mundial, mas este até pode ser um ensaio para um evento de ainda muito maiores dimensões, que são os Jogos Olímpicos em 2016, e o Brasil, de facto, pode fazer aqui um ensaio relativamente à segurança das pessoas e, nomeadamente, aos tumultos que possam existir neste Campeonato do Mundo de Futebol. Obrigada pelos seus comentários e até 2 a 8 dias para continuarmos a discutir este evento, o maior evento de futebol que acontece de 4 em 4 anos. Muito obrigada, então, Cassandra. Nós agora fazemos um breve intervalo neste Jornal Regional. Até já.